Boa tarde, amigos. Muito bem-vindo à sexta aula do projeto Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Você é bem-vindo para estudar conosco, para aprender conosco, para juntos descobrirmos o que Deus tem revelado na sua palavra. Obrigado por fazer parte destas aulas, por compartilhar, por dividir. Agora é o momento que você pode chamar o seu amigo, chamar o seu colega, mandar esse link para ele, para que ele aproveite também do aprendizado, das informações que serão passadas aqui hoje. Nós temos uma novidade do projeto, e essa novidade é que nós lançamos no nosso canal, numa playlist separada, os vídeos com a linguagem brasileira de sinais incluída. Nós temos um amigo, Márcio Rodrigues Gonçalves, que é um intérprete de Libras, e o Márcio se dispôs como voluntário a participar, a ajudar, a nos fazer crescer e adequar o projeto, adequar os vídeos para serem acessíveis aos surdos. Então, se você tem alguma pessoa com deficiência auditiva, alguém com dificuldade de audição, pode transmitir o vídeo. Lá no link tem os mesmos vídeos que são transmitidos com a linguagem brasileira de sinais. Obviamente, eles entram no ar alguns dias depois. Então, nós já temos disponíveis a aula número 1 e a aula número 2 na linguagem brasileira de sinais. Obrigado, Márcio, por nos apoiar. E obrigado por fazer essa adaptação, essa tradução para a linguagem brasileira de sinais. Você tem acompanhado o curso aqui, é a sexta aula. E você pode ter percebido, você já percebeu que as primeiras aulas elas tiveram uma intenção muito clara. Fazer você perceber e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Te dar credibilidade e confiança na palavra de Deus. Nós podemos e devemos crer na Bíblia. A Bíblia se apresenta como algo muito confiável, muito verdadeira, muito fiel ao que diz. E a Bíblia diz muitas coisas para nós. E o objetivo destas aulas é que nós possamos conhecer essas coisas, o que Deus revelou para nós, para estarmos preparados para encararmos esses tempos em que vivemos. Por isso nosso curso se chama Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Nós queremos ter essa visão, queremos entender o que precisamos saber para enfrentar esses tempos em que vivemos. E olha, eu tenho uma notícia que pode ser não tão boa assim para você. As coisas não estão bem nesse mundo e não vai melhorar. As coisas não vão melhorar. As coisas vão melhorar apenas quando Deus intervir na história desse mundo, e você vai descobrir isso no decorrer desse curso. Hoje temos um tema, como já a partir da semana passada, começamos a entrar um pouquinho mais a fundo no conhecimento, já crendo na Bíblia, sabendo que ela é a palavra de Deus, digna de confiança, nós começamos a entender um pouquinho mais da vontade de Deus para nós. Hoje temos um tema maravilhoso que o Armando vai trazer para nós, mas como sempre fazemos, antes de abrir a palavra de Deus, nós pedimos que Deus nos prepare para receber a sua palavra. Eu te convido agora para que a gente possa orar juntos e pedir a sabedoria de Deus, o entendimento do Espírito Santo, para juntos recebermos a sua palavra. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de te conhecer, de conhecer o que o Senhor nos revelou através da sua palavra. Usa agora mais uma vez o Armando para que seja um instrumento teu para nos ensinar, nos esclarecer a tua vontade e o que o Senhor tem proposto para a vida de cada um de nós. Que nós possamos humildemente aceitar como sendo não a palavra do Armando, mas a tua palavra, como sendo a verdade, a tua palavra é a verdade, a revelação da tua vontade. Que nós possamos assim entender e praticar, em nome de Jesus. Amém. Estamos prontos para a aula número 6. Por que tanto sofrimento se Deus existe? É verdade isso? Armandinho, vem para cá, conta para a gente por que a gente vive num mundo tão estragado. Isso tem jeito? Que Deus te abençoe. Amém, obrigado. Boa tarde, Roger, boa tarde a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Nós temos visto que as coisas não estão bem no mundo, não é? E como o Roger falou, as primeiras palestras foram para que ganhássemos confiança neste livro preto aqui, não é? Um livro que todo mundo fala que é caduco, que já
passou o tempo dele, o livro precisa ser atualizado. Na realidade, nós estamos mostrando aqui que nós é que precisamos ser atualizados por esse livro. Então, sem mais delongas, vamos começar o tema de hoje falando o seguinte: se Deus existe, por que sofremos, não é? Breve recapitulação do estudo anterior. A gente já viu isso aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo que fez tudo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo é Jesus. Semana passada, eu contei falei para vocês, mostrei aqui. A história de Jesus está contada na Bíblia inteira. A Bíblia toda fala de Jesus. No Antigo Testamento nós temos as profecias, quais são esses eventos descritos nessas passagens, e o cumprimento delas no Novo Testamento, tá? Muito bem. Eu quero só relembrar com vocês 3 delas aqui rapidamente. No Salmo 22 diz que Jesus seria zombado, a maneira como ele seria zombado, e até o sinal, o gesto que as pessoas fariam quando estivessem zombando de Cristo. E em Mateus 27 a gente lê lá, que as pessoas passavam sob a cruz onde ele estava pendurado, meneavam a cabeça e diziam assim: você não confiou em Deus? Desce daí agora. Tudo isso profetizado 1000 anos antes, gente. Isso não é brincadeira, não. 1000 anos antes. Também nessa data foi revelado que as vestes de Jesus seriam divididas, mas a túnica não seria rasgada, ela seria sorteada. E isso aconteceu, como a gente sabe lá pelo Evangelho de João. E o que me deixa mais disposto a acreditar na Bíblia é o verso 16 do Salmo 22, onde está escrito ali: traspassaram-me as mãos e os pés, dando a entender que Jesus seria crucificado. Só que tem uma coisa, né? A crucificação, ou crucifixão, como querem alguns, foi inventada só 500 anos depois deste salmo ter sido escrito. Então, isso não é coincidência nenhuma, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu escuto muita gente querendo uma prova que Deus existe. Eles dizem que essa descrição bíblica da criação do mundo é uma história da carochinha, um conto de fadas. Mas a alternativa que eles nos dão, eu já mostrei aqui cientificamente, que é mais história da carochinha do que o que está escrito na Bíblia, porque acreditar que não existia nada e agora existe tudo, que uma explosão organizou o universo, eu nunca vi uma explosão organizar alguma coisa, né? Enfim, e eles falam, eles escrevem os seus livros, os seus textos ditos científicos, como se aquela explosão fosse uma mágica, assim, que deu certo, né? Então, eu vou inverter agora essas afirmações dele, porque aqui, na Bíblia, no livro de Jó, está escrito assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Então, ao contrário do que os acadêmicos falam, como é que Deus pode ser provado, como é que a gente prova a existência de Deus? Deus está perguntando e desafiando: onde você estava quando eu fundei isso aqui? Deixa de ser arrogante, camarada. E desculpe falar assim, porque eu quero te mostrar de mentes brilhantes e arrogantes. Mentes brilhantes porque são acadêmicos que influenciaram a humanidade. Isso não é pouca coisa. Vou citar aqui Voltaire, que era um filósofo francês. Ele tinha um nome verdadeiro, François-Marie Arouet, um dos pais do Iluminismo. Nós vamos falar do Iluminismo nas próximas aulas. E ele disse: o cristianismo passará dentro de 100 anos. Karl Marx, um dos pais do comunismo: a religião é o ópio do povo.
afirmou que a religião tinha sido inventada pelas classes dominantes para escravizar o proletariado, sempre essa luta de classes, não é? Então o comunismo baniu a Deus. Sigmund Freud, e aqui eu vou pedir licença para uma amiga minha muito querida, Sônia Maria, psicóloga, mente brilhante, nada arrogante. Me desculpe aqui, eu vou falar do Sigismundo. A religião é uma ilusão, disse Freud. Para ele, Deus era uma projeção mental que representava a figura autoritária do pai. Parece que ele teve muitos problemas com o pai dele. Aliás, a revista Globo Ciência, número 43, tem uma interessante explicação sobre esse ateísmo de Freud. Ele ensinou ao mundo que o homem deve buscar a satisfação de seus instintos. Se a gente olha para a sociedade atual, parece que a sociedade aprendeu bem essa lição de Freud, não é? Quero falar também de um camarada chamado Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, autor do livro Assim Falou Zaratustra, que afirmou que Deus está morto. Ele também é o autor do livro O Anticristo, e neste livro ele se define a ele mesmo como sendo o anticristo. Obviamente, quem se declara ser o anticristo não vai falar a favor de Cristo, né? Qual era a ideia desse camarada? Ele falou que o cristianismo é para fracos. Esse negócio de dar outra face é para fracos, tá? Então ele inventou um tal de super-homem, aí nas suas filosofias, que é um ser superior, que, veja só, estava acima do bem e do mal. E ele teve essa ideia quando ele viu uma passeata em Paris, onde a Comuna de Paris, tá? Onde aquele proletariado, palavra difícil, entrou na capital francesa para derrubar museus, acabar com obras de arte. Então ele chegou à brilhante conclusão de que a democracia era para fracos, o cristianismo para fracos, e que as pessoas tinham que ter uma hierarquia. Os mais aptos tinham que mandar nos menos aptos. Essa é a filosofia do Nietzsche. Todos eles tiveram motivos pessoais para não crer em Deus, tá? Eu estou pondo aqui, gente, pessoas que influenciaram e ainda influenciam a humanidade com essas ideias de que Deus não existe, de que Deus está morto, nós não precisamos de Deus, tá bem? E a gente sabe por quê. Eu já mostrei aqui esse filósofo alemão que diz assim: mesmo que se pudesse demonstrar matematicamente que Deus existe, não quero que exista, porque isso me limitaria na minha grandeza. Eu não quero ninguém melhor que eu. Leon Gambetta, que foi primeiro-ministro da França, ele disse as seguintes palavras: o nosso mundo entende depender somente do direito humano e quer chegar à emancipação e glorificação do ser humano. Eu sou eu, não preciso de Deus, tá? Muito bem. Jean-Paul Sartre, eu acho que eu não pus o Sartre aqui, mas o Sartre, que é prêmio Nobel, ele disse o seguinte: Deus é uma hipótese obsoleta que morrerá por si mesma tranquilamente. Você acha que essas pessoas acreditam no que nós lemos na Bíblia aqui? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito de sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Evidentemente, eles não acreditavam nisso e influenciaram muitas gerações com essas ideias. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vamos dar ênfase a estas duas frases hoje, tá? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus, quando fez tudo, deu ao homem o domínio deste planeta. E o domínio não é para explorar, para aproveitar até acabar, o domínio é para cuidar. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu pergunto para vocês, a imagem de Deus quer dizer o quê?
Alguém responde aí no YouTube? Não. Deus é igual a nós? Deus tem cabeça, tronco e membros? Essa imagem e semelhança começa uma coisa aqui interessante. Por que está no plural? Façamos, não está escrito eu faço, o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Por que está no plural? Porque a divindade são 3 pessoas, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. E não adianta me perguntar como é, porque ninguém sabe como é. A gente sabe por que é. E o porquê nós vamos começar a aprender hoje. Deus Pai é um, mais Jesus que é um, mais o Espírito Santo que é um, são 3 pessoas distintas, e são mesmo. Então acreditamos em 3 deuses. Não acreditamos em 3 deuses. Eu costumo mudar um pouco essa equação aqui. Eu tenho Deus Pai, que se multiplica em Jesus, que se multiplica no Espírito Santo. E 1 vezes 1 vezes 1 é quanto mesmo? É um só. Por isso que Jesus falou lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. É legal isso aqui. Nós vamos aprender como é que é legal. Mas não sabemos como é que funciona, tá? E a gente aprendeu que tudo que Deus fez, e Ele disse, Ele classificou como sendo muito bom, né? Você já foi julgado pelo seu professor no exame final, ele te aprovou, você ficou todo satisfeito, né? Você já foi aprovado em entrevistas de emprego, o camarada lá te julgou e te aprovou, você ficou contente. Imagina o juiz sendo Deus e ele mesmo dizendo que era muito bom. Gente, era muito bom. E a pergunta que não quero calar é, está muito bom? Vamos e venhamos. O mundo não está bom. Então, olha aqui comigo. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral. Assim, os seres humanos são capazes de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Eu vou repetir. O homem pode escolher, e é bom que ele escolha tendo uma vontade que não tenha nenhum tipo de pressão, tá? Não tem uma causa para eu querer isto. Eu quero isso porque eu quero. Não tem ninguém me obrigando a querer isto, tá? Isto é o que a gente chama, e você já percebeu, de livre-arbítrio. O homem pode expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. E aqui eu quero falar uma coisa. O homem realmente cria coisas incríveis. E tem gente que pega isso para falar o seguinte, olha, só o homem se basta. A humanidade desenvolve coisas de avanço significativo na área da ciência, por exemplo. Isso significa que um dia ele vai se desenvolver tanto que ele vai não precisar mais de Deus. Vai ser independente de Deus. Eu vou dizer para vocês que isso é exatamente o contrário, tá? Deus deu ao homem capacidade de se desenvolver. E quando as pessoas se desenvolvem, elas tinham que louvar a Deus. Porque isso é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Com criatividade, com poder de querer fazer coisas boas, tá? Esta é a semelhança que Deus imaginou quando Ele criou o homem. Livre-arbítrio é o poder de escolha, não é? Eu vou dizer uma coisa para você. Com licença aqui. Eu estou bebendo água. Eu queria que você pensasse o seguinte. Uma vez eu estava falando isso para alguém, e alguém me falou assim, por que que Deus não fez o homem só com a possibilidade de escolher o bem? Você já pensou nisso? Eu vou te dizer por quê. Se a gente fosse programado só para fazer o bem, não valeria nada o cumprimento que a gente fizesse para outra pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui comigo hoje meu amigo Sérgio. Ele está aqui presente e muito me honra.
se eu falasse para o Sérgio de uma maneira programada por Deus, e eu vou falar como deve ser uma fala programada. Sérgio, estou muito satisfeito de você estar aqui e estou falando isso porque fui programado para isso. Tem valor isso, Sérgio? Tá, mas quando eu falo, Sérgio, legal que você está aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado e por ter escolhido ficar aqui comigo. Muito obrigado. Se eu falo para a Dona Magda, quando a senhora faz um comentário, a senhora me deixa muito feliz, isso muito... Olá, estamos de volta. Pedimos desculpas por este problema técnico, mas ao vivo é assim mesmo que acontece, não é? Muito bem. Nós estamos falando aqui da criação. Em Colossenses 1,16 está escrito, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E eu quero falar aqui, as visíveis a gente vê. O que são essas coisas invisíveis? Coisas visíveis e invisíveis. Neemias 9,6, esse verso, gente, é muito bonito. Diz aqui, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Tem um exército no céu. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O que é esse exército dos céus? Não é? A Bíblia explica, gente. E nós temos aqui que entender o seguinte. Tudo que tem na Bíblia, a própria Bíblia explica. Se tem uma frase difícil, tem um verso difícil, a própria Bíblia vai se explicar, tá? Então vocês nunca vão me dizer assim, eu entendo que isso é assim. Tá? Porque eu não entendo nada, eu entendo que o que Deus escreveu é verdade. E quando ele escreve uma verdade que é, vamos dizer assim, difícil, ele tem uma outra verdade mais fácil para explicar aquela, tá? Hebreus 1, 13 e 14 diz assim, ora, a qual dos anjos jamais disse coisas invisíveis, exército dos céus, anjos, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vou ler de novo aqui. Não são os anjos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Anjo da guarda existe? A Bíblia está dizendo que existe. Eles foram criados para estar a nosso serviço. E o Salmo 91, 11 você conhece, acho que de cor, né? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, anjo da guarda existe sim. E como é que são os anjos? Anjo da guarda significa assim, eu tenho um guarda-costas? Tenho. O guarda-costas tem mais habilidade do que eu? Ou quando eu estiver em perigo, eu que tenho que ajudá-lo? Olha como são os anjos. Eu vou ler, eu tenho todas essas passagens. Se você quiser as passagens, você pede para nós e a gente te manda, tá? Os anjos são sábios, está em 2 Samuel. São poderosos, está no Salmo 103. São santos, isto é, sem pecados, está em Mateus 25. São inúmeros, vamos ver isso já já, está em Jó 25. Pertencem a diferentes ordens, ou seja, tem uma hierarquia no céu. No Salmo 80 diz que existem querubins, no Isaías 6 tem serafins, e em 1 Tessalonicenses diz que tem um arcanjo. Então, olha, sábios, poderosos, santos, são muitos. Eu não conheço ninguém que seja assim, sábio, poderoso e santo, né? Por isso a Bíblia diz que eles são mais elevados do que os homens, o que muito me agrada, porque se eu tenho um anjo da guarda, ele tem que ser melhor que eu, porque senão ele não vai conseguir me guardar. O que eles fazem? Eles adoram a Deus, eles adoram a Cristo, porque Cristo é Deus. Eles transmitem a vontade de Deus e de Cristo, eles obedecem à vontade de Deus, eles celebram os louvores de Deus. A sua ministração é obtida pela oração, então ore para que o anjo de Deus te guarde, ore para Deus enviar o anjo. Eles se ocupam dos filhos de Deus, tá?
e eles aparecem aos homens quando é necessário. Eu acho isso muito legal. O que mais eles fazem? Eles servem a Cristo, eles se alegram na criação da terra, se alegraram na criação da terra. Eles não devem ser adorados. Eu quero dar um alerta aqui. A gente que passa em bancas de jornal, tem lá o livro dos anjos. Né? O seu anjo é o Ariel, é o não sei mais quem, não sei mais quem. Eles não devem ser adorados. Tá? Nessas duas passagens aqui, os anjos se negaram a receber a adoração. Tá? Eles são sujeitos a Cristo, eles executarão todos os propósitos de Cristo, auxiliarão a Cristo na sua segunda vinda, eles conhecem e se deliciam no Evangelho. Então, quando você abre a Bíblia e lê, o anjo gosta, sabia disso? Quantos anjos existem? Apocalipse 5,11 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Você já multiplicou 1 milhão por milhão? Eu multipliquei aqui, ó. 1 milhão versus 1 milhão, cada milhão tem 6 zeros. Então aqui você tem 12 zeros, dá 1 trilhão. Então a Bíblia fala que são milhões de milhões, existem trilhões de anjos. Então não fica preocupado se você tem um anjo para você, tem sim. Porque no mundo tem 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, tem anjo sobrando aqui, graças a Deus. Eu quero falar de um determinado anjo. A Bíblia fala dele. E a Bíblia fala assim, no livro de Ezequiel, no capítulo 28, nos versos de 11 a 17. Gente, eu tenho que pôr aqui na tela as passagens bíblicas, porque quando a aula é presencial, a gente abre a Bíblia na hora e todo mundo lê junto. Não é? Mas como nós estamos em casa, a gente põe na tela para ninguém perder tempo, tá bem? Então vamos lá. Verso 11 de Ezequiel 28. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Tiro era uma cidade, é uma cidade, hoje Líbano, e o rei de Tiro foi usado para uma profecia que nós chamamos de uma profecia de dupla interpretação. Ela tem uma interpretação para o rei de Tiro e outra para outro personagem, que o próprio texto vai dizer quem é. Veja só, como é que continua esse verso. Tu és o sinete da perfeição. Eu não acho que o rei de Tiro era perfeito, tá? Cheio de sabedoria e formosura. Uma outra tradução diz assim: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, este personagem de quem está se falando aqui, usando o rei de Tiro como cenário, ele era o aferidor da medida, ele era o parâmetro da perfeição. Quem era esse cara aqui? Estavas no Éden, jardim de Deus. Ora, o rei de Tiro nunca esteve no Éden. Então, esta profecia, de fato, é uma profecia de dupla aplicação. De todas as pedras preciosas te cobrias. E a Bíblia fala lá, uma dezena de pedras, que eu não escrevi aqui para a gente ganhar tempo, mas que você pode ler lá, tá? Essas pedras eram as pedras que paramentavam a roupa do sacerdote do templo. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Este personagem estava no jardim de Deus, tinha uma roupa sacerdotal e parece que era o chefe da banda lá, que tinha instrumento lá para ele. Tu eras querubim da guarda ungido. Ah, agora a Bíblia esclareceu. Era um querubim. E Deus fala para ele: eu te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Que brilho de pedras são essas? Quando Deus aparece, a sua glória brilha, e isso quer dizer que ele andava muito perto de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Iniquidade é injustiça. E diz assim mais: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer
ó querubim da guarda ungido, em meio ao brilho das pedras. Espera um pouco só. A Bíblia está falando que um querubim, um anjo de categoria superior, que andava com Deus, que tinha uma função sacerdotal, que regia a banda do céu, pecou. É isso que ela está falando. É exatamente isso que ela está falando. Eu fico pensando assim, como é que pecou? Como é que um anjo que assiste perante Deus faz coisa errada? Lembra do tal do livre-arbítrio? Ele também tinha. Ou melhor, ele também tem. E olha só, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemple. Esse camarada tinha tantas qualidades que ele falou assim, ó, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu não preciso de Deus. Tá? Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, que é abundante na Bíblia, porque é maneira hebraica de fazer as coisas. Isso aqui em forma de X, né, seria assim. No verso 12, a condição antes dele ser expulso do céu. Ele era um querubim da guarda ungido. Ele foi estabelecido por Deus. Ele andava no Monte Santo de Deus, no meio do brilho das pedras que circundavam Deus. Ele era perfeito, até que se achou a iniquidade dele. Em meio ao brilho das pedras, mesmo assim, ele pecou. Ele foi lançado fora do monte de Deus. Deus vai fazer ele perecer. Querubim da guarda, condição após o pecado. Vamos fazer um paralelo? Condição antes de ser expulso, condição após o pecado. Querubim da guarda ungido, é com você mesmo que eu estou falando. Eu te estabeleci, vou te fazer perecer. Você estava no Monte Santo de Deus, te joguei para fora do Monte de Deus. Você andava no brilho das pedras, mesmo em brilho das pedras, você era perfeito e mesmo assim você pecou. E quando a gente faz este paralelo que a gente chama de quiasma, forma de X, os versos do meio é que são importantes. Ele era perfeito até que se achou iniquidade nele. Gente, Deus não fez robozinho, nem de ser humano, nem de anjo. O anjo quis ser outra coisa, ele não quis mais obedecer. Ele quis ser obedecido, ele não quis mais louvar a Deus, ele quis ser louvado. Isso é um perigo. E olha só. Passagem de Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E o verso continua assim. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu sou tão legal que eu quero o lugar de Deus. Eu não quero mais adorar a Deus. Eu acho que eu posso ser adorado pelos outros. Eu vou pôr o meu trono acima das estrelas de Deus. Estrelas, segundo Apocalipse 1:20, são anjos. Está escrito aqui. Tá? Então o que ele está falando? Eu quero mandar nos anjos. Eu não quero mais obedecer. Eu quero ser obedecido. Eu não preciso de Deus. Eu quero ser Deus. A gente já viu isso hoje, né? Os acadêmicos hoje não querem mais obedecer a Deus, não precisam de Deus, tá? Eles acham que podem viver sem Deus. Satanás, ou Lúcifer, usou o seu dom do livre-arbítrio de maneira errada. Lúcifer, Luciforo em latim, portador de luz de Deus, ele vira Satanás, o adversário de Deus, de portador da luz de Deus para adversário de Deus. Essa foi a transformação que aconteceu nesse ser por usar de forma errada o seu livre-arbítrio. Então, o que aconteceu? De fato, a Bíblia conta. Apocalipse 12, verso 9, 7 a 9, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós vamos ver o que significa tudo isso aqui. Tá? Dragão, aqui está explicando. Satanás, o adversário, seus anjos, os anjos que o seguiram. Miguel e os seus anjos. Miguel é uma expressão hebraica que significa quem é como Deus. E a gente já sabe quem é como Deus. Jesus é como Deus. Então, Jesus é o título que... Miguel é o título que Jesus recebe quando ele se enfrenta com Satanás cara a cara, dizendo assim, você quer ser semelhante ao Altíssimo? Você sabe quem é semelhante ao Altíssimo? Você sabe quem é como Deus? Eu sou, você não. Então, Miguel é Jesus. Olha só, já vimos que o dragão é Satanás, que é o ex-portador de luz, agora adversário de Deus. Os anjos, as estrelas que ele quer enganar são os anjos. Porque olha o que fala esse verso de Apocalipse 12, 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Um dia a gente vai estudar tudo isso aqui, tá? E eu quero só pegar essa parte aqui. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. As estrelas são os anjos. O que é esse negócio de cauda de dragão aqui? A sua cauda. Quando a gente fala a verdade, a gente olha a pessoa cara a cara. Esse camarada aí começou a falar lá no céu mal de Deus. Ele começou a falar assim, olha gente, eu assisto perante Deus. E Deus está com umas ideias meio estranhas aí. A gente precisa tomar cuidado. Se eu sou um anjo lá, que estou com ele, eu penso assim, espera aí um pouquinho só, amigo. Tudo que Deus falou até agora foi legal. Todas as ordens que ele deu foram boas. Por que você está falando isso? A gente tem que lembrar uma coisa, gente. No céu, nunca ninguém havia mentido. Não existia mentira. Tudo que se falava era legal. Aí um anjo fala assim, olha, eu que assisto lá perante a divindade, tá? Quando eles estão juntos, as 3 pessoas da divindade, eu estou junto. Aí eu venho aqui transmitir as ordens para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Está estranho o papo lá, hein? Eu fico pensando assim, se um dia a gente falar não para Deus, como será que ele vai reagir? Se eu estou lá, eu falaria assim para ele, Lúcifer, você porta a luz de Deus, você assiste lá, até hoje, tudo que Deus falou foi bom, e não foi bom para ele, ele só faz coisa boa para os outros, Deus é assim. Por que você está falando isso? Olha, eu tenho a desconfiança que ele vai criar lá uma raça nova na Terra, que se chama ser humano. E sabe o que ele fez? Ele me enganou, porque não sou eu o parâmetro da perfeição. A gente não leu lá em Ezequiel 28? Eu sou o parâmetro da perfeição, eu sou perfeito em sabedoria, em formosura. Eu sou o cara. Ele não vai usar eu como modelo. Ele vai usar Jesus como modelo. Eu não acho que isso seja certo, sabe por quê? Eu sei que eu sou um cara legal. Então, se for eu o modelo, o resultado vai ser um produto bom. Agora, você já imaginou se a gente fala não para esse Deus aí, como é que ele vai reagir? Eu não sei. Os outros anjos devem ter pensado assim, claro, eu estou romanceando com base bíblica, tá, gente? A gente vai ver isso já já. Tá? Os outros anjos falam assim, Lúcifer, você está viajando na maionese, né? Sabe? Nós não estamos acreditando no que você está falando. Mas você também sempre foi um cara legal, sempre falou coisa interessante.
eu vou ficar prestando atenção no que Deus vai fazer. Mas eu não estou acreditando muito em você. Aí ele fala assim, olha, vou dizer uma coisa para você, estou até desconfiado que se você não fizer o que ele fala, ele castiga. Ele vai te dar um castigo. E começa, então, falando mentiras. Isaías 9,15 diz assim, o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, o profeta que ensina a mentira é a cauda, o dragão com sua cauda, Satanás com suas mentiras, engana 1/3 dos anjos do céu. Bem, se eu sou anjo lá, eu falo assim, bom, Lúcifer, não estou acreditando em nada do que você está falando, vou ficar na minha. O outro pode ter pensado assim, eu estou na dúvida, vou formar um bloco aqui dos duvidosos, e tem outros que vão dizer assim, eu acredito em você sim, eu vou ficar do teu lado, o que você quer fazer? Olha, nós não sabemos, a Bíblia não fala quanto tempo durou essa discussão lá no céu. Eu imagino que quando Lúcifer levantou essas suspeitas, Deus pode ter entrado numa conversa e falou, ô amigão, o que você está falando aí? Você sabe que não é assim. Não, mas eu quero estar no teu lugar, meu Deus. Eu quero eu mandar. Você quer mandar? Mas eu já mando aqui. Mas eu não sou igual ao Senhor. Eu sou melhor que o Senhor. Bom, para simplificar, a Bíblia fala que quando Jesus falou, vós sois do diabo que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele começou a mentir lá no céu, não é? E aí não teve jeito, né? Uma hora ele falou assim, quem está comigo, quem está com Jesus? E o pau comeu. Tem gente que fala que a Bíblia, quando fala teve uma batalha no céu, não está querendo dizer que houve uma batalha física, houve uma batalha mental, de argumentos e tal. Eu não sei. O que eu sei é que houve peleja no céu. E eu vou dar aqui um spoiler para vocês. No verso 44, Jesus falou que Satanás é o pai da mentira. Mas no verso 43, ele falou assim, para os fariseus, qual é a razão por que vocês não compreendem a minha palavra? E é porque sois incapazes de ouvir com atenção. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? O mundo hoje não está ouvindo com atenção a voz de Deus e está acreditando em mentiras. É exatamente isso que está aqui. Batalha no céu. O pau quebrou? Eu não sei se o pau quebrou, mas acontece que ele foi jogado para fora do céu com todos os seus anjos. E está escrito aqui, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. 1/3 de trilhões de anjos, eu acho que ele tem uma quadrilha grande, bastante grande, tá? Como aconteceu isso? Às vezes as pessoas me perguntam assim, algumas coisas, né? Você deve estar se perguntando também. Como aconteceu isso? Como que um anjo perfeito em sabedoria, que assistia perante Deus, ficou desse jeito? Bom, não sabemos. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses 2,7 que é o mistério da iniquidade, o mistério. Porque se tivesse uma justificativa, gente, aconteceria o que está acontecendo no mundo hoje. O que está acontecendo no mundo hoje? Está acontecendo assim, ó. Quando alguém faz uma coisa errada, tem sempre uma justificativa. Então aquela coisa errada é atenuada. Mas para um pecado dessa ordem, não tem atenuantes. Tá? Porque se tivesse uma justificativa, estava justificado, não era errado. Hoje, quando alguém faz alguma coisa, ele vira um coitado. Ele diz assim, sabe por que ele fez isso? Porque quando ele era garoto, ele sofreu um bullying. Aí parece que isso dá a ele direito de entrar numa creche e matar crianças. Tá? E não dá.
Na realidade, hoje, os considerandos dessas justificativas que todo mundo apresenta, do porquê que a pessoa cometeu um crime, faz com que o criminoso se torne vítima. E não é assim que a coisa funciona. Tá? Não há explicação para essa ação do Lúcifer que virou Satanás. O portador da luz de Deus virou adversário de Deus. Não tem justificativa, é um mistério. Tá? E, portanto, se é um mistério, se não tem justificativa, não dá para a gente saber por quê. Jesus disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Jesus viu Satanás cair do céu porque foi ele que realmente expulsou o camarada de lá. Né? Bom, veio para a terra. Veio para a terra. Quem estava aqui na terra no início da criação? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores no meio do jardim. E no verso 16, Deus falou assim: deu essa ordem para Adão e para sua mulher: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus está fazendo aqui? Deus não está sendo muito rigoroso. Ele falou assim para aquele casal: olha, dominem sobre tudo, a gente já leu isso. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas para que vocês possam exercer o livre-arbítrio, eu vou proibir uma coisa. Uma coisa vai ser proibido. Tá? Porque se tudo for permitido, eu não vou saber se vocês são pessoas espontâneas ou se vocês não estão ligando para o que eu falo. Então, para vocês ligarem para o que eu falo, uma coisa eu vou falar: não mexe aqui. Tá? Eu estou dando para vocês a possibilidade de exercerem o livre-arbítrio. É simples assim, gente. Não tem muito, né? O pessoal fala: comeu maçã. Não era maçã, né? Começa daí. Mas era a oportunidade que Deus deu a eles de exercerem o livre-arbítrio e de seguirem a Deus espontaneamente. Está bem? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, selváticos a Bíblia fala. E lá em Gênesis 1, quando os animais que moram na selva foram criados, ele também tem este adjetivo aqui: selváticos. Eles não eram selvagens. Selváticos porque moravam na selva. Tá? A serpente, o que a gente leu lá em Apocalipse 12, 9? O dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. A serpente disse à mulher, porque a serpente não fala, né, gente? A serpente só fala nas fábulas de Esopo e de La Fontaine. Não é? Mas aqui está dizendo que ela falou. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse, gente. Tá? Ele deu uma torcidinha no que Deus falou. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu não sei porque que a Eva não se assustou quando a serpente falou. Eu não sei porquê. Talvez ela estivesse cobiçando aquele fruto daquela árvore. E sabe do que mais? Provavelmente essa serpente estava falando de cima daquela árvore. E provavelmente a serpente falou assim para ela: você não vai morrer, boba. Ó, eu vou te dizer, e você pode ler isso na Bíblia: se você comer desse fruto, você vai se desenvolver. Olha eu subi aqui, comi, estou falando, eu que sou um bicho. Imagina você que é um ser humano criado à semelhança de Deus, o que vai acontecer com você? Sabe o que vai acontecer? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quero ser semelhante ao Altíssimo. Eva, se você comer isso aqui, você vai ser melhor do que você é. E sabe por que você vai ser melhor do que você é? Porque Deus não te deu tudo que Ele poderia ter dado.
Deus não é tão bom quanto você pensa. E tem outra, hein? Se você fizer coisa errada, Ele vai te matar. Olha como Deus é. Você não vai morrer. Deus é mentiroso. Sereis como Deus. Deus não deu para você tudo que Ele poderia ter dado. Se deixarem de obedecer a Deus, vocês se desenvolverão, serão melhores do que Deus lhes fez. Ele sonega dons, sonega capacidades, Ele quer ter o domínio, Ele não quer que você cresça, Ele quer te dominar. E agora, se não obedecerem, Ele ameaça. Ele é um tirano, não sabe receber um não. Essa história de Adão e Eva e a serpente, gente, ao contrário do que muita gente pensa que é uma história de carochinha, envolve muita coisa séria. E nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo aqui um preâmbulo do que acontece no mundo hoje. No mundo hoje, eu estou falando agora para os mais jovens, meu jovem, você que frequenta a igreja, vai receber, se é que já não recebeu, um monte de convites assim. Camarada, você é daquela igreja que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para com isso, você não sabe o que você está perdendo. Quando você conhecer as coisas que eu vou te apresentar, você vai ver como você vai se desenvolver, quanta coisa boa você vai aprender. É o que está falando aqui, ó. Tá? Ultrapasse o que fala a palavra de Deus, interrompa essa barreira que Deus colocou de não poder fazer certas coisas, porque Ele não quer que você cresça, Ele não quer que você aprenda, Ele não quer que você se desenvolva. Você vai ficar melhor do que você é. Deus não é tudo isso que você pensa, não. O que a gente aprende aqui? O mal não se parece com o mal. Por quê? Porque com certeza os anjos bons tinham falado para aquele casal, olha, aquele camarada lá que vocês conheceram, aquele bonitão lá, ele mudou de lado, tá? Então se ele vier com conversa mole, vocês não acreditem. E eu tenho certeza que Adão e Eva estavam esperando o Lúcifer aparecer. Mas quem que apareceu? Percebe? Quem vai aparecer para te fazer um convite, para dizer que você não pode ficar restrito às coisas que Deus fala, porque isso daí é muito limitante? O teu amigo é que vai aparecer. A pessoa de quem você gosta é que vai aparecer. Então o mal não se parece com o mal, percebe? Toma cuidado. Certamente não morrereis, mas sereis semelhante a Deus. Quem que falou isso? Não foi Deus que falou, não foi um anjo bom, foi o inimigo de Deus. O fruto da árvore. Comer um fruto, o que tem mal de comer um fruto? Não tem muito errado, não. Mas Adão e Eva, e essa lição nós vamos aprender semana que vem, gente, porque isso aqui tem desdobramentos muito profundos, que não dá para falar tudo hoje. Adão e Eva deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar numa criatura. E por causa disso, o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden. Então agora a gente começa a perceber uma coisa. Por que existe morte? A gente leu hoje que lá no jardim do Éden tinha uma árvore chamada Árvore da Vida. E se eu comesse daquela árvore, não me está falando, eu vou ter vida. E agora, por ter desobedecido a Deus, não é ter desobedecido só, gente, é eu ter entregue a minha confiança para o inimigo de Deus. Porque eu entreguei a minha confiança ao inimigo de Deus, eu, Adão, fui expulso do paraíso. Porque se eu continuar comendo da árvore e não morrer, eu vou ser um eterno desobediente. E Deus não me criou para isso. Então, o Adão foi expulso porque não poderia mais lançar mão da árvore da vida e ser um eterno inimigo de Deus. A lição é doída, a lição é profunda e a lição vai continuar semana que vem, tá bom? Então, nós vamos parar por aqui porque é muita informação, você tem que rever isso tudo, tá? E a semana que vem a gente volta. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o teu livro está começando a nos explicar por que o mundo está
tão ruim do jeito que está. O Senhor fez um mundo bom, o Senhor fez um mundo para que a gente fosse feliz para sempre. E nós estamos começando a compreender que por causa do livre-arbítrio mal usado, as coisas degringolaram. Mas nós sabemos que o Senhor tem um plano para isso, e nós queremos conhecer o teu plano. Cuida de cada um de nós, envia os teus anjos para que nos guardem, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até a semana que vem.